Chegamos ao final da terceira temporada de essa que é uma das melhores séries de comédia da atualidade. Ou melhor, de comédia, né? Uma das coisas que mais me fascina em Barry é como a série ela consegue trabalhar bem o humor. Então ela sim, em sua essência ela até é uma série de comédia, ainda que seja uma comédia dramática, uma comédia que vai tocar em temas muito interessantes, aprofundar esses temas muito interessantes. Então vai ter alguns pilares aqui na série, né? Vai ter tanto esse humor, às vezes até mais bobo, parece, com alguns personagens fazendo algumas doideiras, mas também ele vai se aprofundar muito na psicologia, principalmente do seu protagonista, mas não só dele. Essa temporada principalmente aprofunda bastante tanto a Sally como o Jim Cousineau. E também vai ser uma série que vai falar muito sobre Hollywood, sobre o show business, sobre a televisão e o cinema e tudo, até por trás dos bastidores, digamos assim, nessa pegada bem metalinguística. E aqui, nessa última temporada, principalmente nesse último episódio, eles vão até traçar um certo paralelo, ainda que nunca igual, entre o mundo do Barry, esse mundo que o Barry quer sair, esse mundo que ele é um assassino particular, esse mundo de violência, esse mundo de morte, e o show business. Então a gente tem aqui no último episódio, sobretudo na figura da Sally, essa certa relação, ainda que no momento final, digamos assim, ela não entre nesse mundo do Barry. Mas é meio que uma sugestão de que Hollywood leva as pessoas a um limite quase semelhante ao de um assassino particular, ou ao mundo de alguém que vive na base da violência. E o que me fascina muito também é como essa série, ela não é uma simples série de comédia, que muito por conta do próprio Bill Hader, que dirige boa parte dos episódios, é criador da série, é uma série que trabalha a linguagem cinematográfica desde o começo de uma forma fascinante. Aqui tem duas cenas que exemplificam isso muito bem, né? A gente está acostumado em séries de comédia a ver tudo, a tudo ser muito fácil, muito explícito. E aqui, por exemplo, a gente tem um momento em que a Sally primeiro está sendo enforcada, então já é um momento muito pesado, que tem uma mensagem muito grande ali dentro, ou seja, o Barry, ele não só não consegue sair desse mundo, como ele acaba arrastando quem ele gosta para esse mundo de alguma forma, ou as pessoas que ele gosta acaba sendo atingida por esse mundo. Então a gente tem a Sally ali primeiro sendo enforcada e depois a Sally fazendo aquilo que a gente costuma ver o Barry fazendo na série em um momento ali de completo desespero. Só que como essa cena é filmada é o mais interessante para mim, né? Primeiro, como eles usam o som muito bem nessa série, e o mostrar e o não mostrar. Então a gente vê ela matando ali o cara, só que a gente não vê ao mesmo tempo, e a gente também não escuta. Então é um silêncio que tem todo o impacto da cena simplesmente pela ação dela, sem a gente ver a ação dela ao mesmo tempo, porque o cara tá num lugar onde a gente não consegue ver. Então isso pra mim é muito interessante, algo que vai voltar também na cena que tem o Hank preso ali, né? Então a gente vai escutar os barulhos, a gente vai escutar os gritos, o rugido, a gente vai ver o vômito por baixo da porta, a gente vai ver o sangue por baixo da parede, a gente vai ver a parede se quebrando, e tudo aquilo é completamente desesperador. Só que a gente tá na pele do Hank, a gente não vê nada daquilo. O desespero tá justamente em você ter esses outros sentidos que não a visão. Ou a gente até vê algumas coisas, mas a gente não vê claramente o que está acontecendo. E a partir daí a gente começa a imaginar junto com o Hank o que poderia estar acontecendo, e a gente entra no desespero dele. Então esses são apenas dois exemplos que a gente vai ver durante toda a temporada. Barry usa muito bem a linguagem, isso não é tão comum em séries de comédia, nunca foi e continua não sendo. E essa era uma série que eu queria muito poder fazer episódio a episódio, mas como eu vi lá com o primeiro episódio da temporada, pouca gente parece que assiste Barry no Brasil. Infelizmente, como eu prometi, se não tivesse público, eu pelo menos voltaria aqui para falar da temporada como um todo, e é isso que eu vou fazer. Mas é uma série que, apesar de episódios curtos de 20 e poucos, 30 minutos, daria para fazer uma análise mais aprofundada de cada um desses episódios. Então eu vi gente comentando lá, quando eu fiz o vídeo do primeiro episódio, falando que não tinha gostado muito daquele episódio, porque a série
ela era sobre o Barry saindo daquele mundo, tentando alguma redenção, e aquele primeiro episódio já trazia ele de volta para aquele mundo de assassinatos, ele tendo que sobreviver dessa forma e tal. Eu já discordo um pouco disso. Eu acho que Barry é justamente sobre o não conseguir sair desse mundo, sobre o tentar. Então o Barry aqui, ele tem todo o lance do passado, do histórico dele, de ser um veterano de guerra traumatizado que entra nesse mundo de ser um assassino particular. Só que ele já estava há 2 temporadas tentando sair realmente desse mundo, até que vem o final da 2ª temporada, que ele comete aquele assassinato crucial para mostrar que ele não tem tanta escapatória. E é justamente isso que a gente vai ver nessa temporada muito claramente. É um Barry que se torna quase um agente passivo aqui, então ele não tá indo atrás dos alvos dele, ele também não tá conseguindo fugir daquele mundo. Pelo contrário, essa temporada é a temporada que ele vai ser mais caçado. Caçado por quem? Caçado pelo próprio passado dele. Então o Jim Cousineau é algo que ele não consegue se livrar, não tem como fugir daquilo. Ele tem a investigação agora, parte de alguém que vem do passado dele também, além de várias tentativas de assassinato contra ele, que são todas pessoas traumatizadas por algo que ele fez no passado. Então é quase como se nesse ciclo de violência, e aqui a gente pode extrapolar, claro, essa relação apenas desse personagem do assassinato, é como se a violência, quando você entra na violência, quando a violência está muito presente na sua vida, é quase como se você não conseguisse escapar daquilo, e mais do que isso, você acaba arrastando outras pessoas junto. Você acaba, mesmo pessoas inocentes, acabam sofrendo com aquilo, como é o caso aqui, por exemplo, da Sally nesse último episódio. E isso a gente não vai ver só no personagem do Barry, né? Essa temporada, como eu disse, vai aprofundar outros personagens, o próprio Cousineau, a própria Sally, mas no que envolve a violência, a gente vê aqui como o Fuchs não consegue sair também daquele mundo. Ele tem a oportunidade, ele pensa em sair, só que no final a vingança, o sangue, tudo aquilo que ele passou acaba atraindo ele de volta. A mesma coisa com o próprio Hank e o Cristobal, pode ser que eles consigam fugir de alguma forma nesse final de temporada, mas mais uma vez, eles estão levando uma vida ali mais tranquila, eles não querem mais participar tanto daquele mundo, eles fazem tudo para se afastar daquele mundo. A gente vê isso muito até na interpretação dos dois, quando eles são confrontados pelo passado, principalmente o Cristobal pelo sogro e depois pela esposa, e também o Hank com a galerinha que trabalha ali com ele, e como eles estão desconfortáveis com aquelas pessoas. Eles só querem viver numa boa. Só que esse mundo, que eles já estavam dentro desde sempre, traz eles de volta. Então é aquela frase clássica lá de Poderoso Chefão, né? Quando eu tento sair, tudo me puxa de volta, ou eles me puxam de volta. É isso que a gente vai ver justamente nessa temporada de Barry. Então não há escapatória para esses personagens. Ou se há escapatória, como fugir desse mundo? O Barry simplesmente não consegue. Ele até tem algumas oportunidades, só que sempre algo vai puxar ele de volta, como acontece principalmente aqui no final da 3ª temporada mais uma vez. E só finalizar também dizendo que eu gosto muito de como eles vão trabalhar mais uma vez essa metalinguagem dentro de Hollywood, do show business, como funcionam as produções, como os estúdios veem essas produções. Claro, aqui a gente tem uma produção, digamos, de comédia dramática ou algo do tipo, que é Joplin, né, feito ali pela Sally, que ela é a criadora da série, protagonista e tal, que é sobre ela mesmo, mas aquilo vale para Hollywood como um todo, né? Para como funciona os estúdios. Então a gente vê essa tentativa, essa dificuldade de você conseguir produzir uma série, de você conseguir apresentar um roteiro e conseguir filmar aquilo, por melhor que seja o roteiro, e na hora H o que mais vai importar é a repercussão, não uma repercussão geral, não uma bilheteria geral ou nada do tipo, mas algo de imediato. Então aqui, tudo bem, eu não gosto de como eles usam o Rotten Tomatoes, eu já fiz até um vídeo para explicar o quão problemático é o Rotten Tomatoes, na minha opinião, mas é compreensível, é uma série dos Estados Unidos e lá eles acham que o Rotten Tomatoes, a porcentagem do Rotten Tomatoes equivale à crítica. Tudo bem, é problemático isso, mas por ser uma série dos Estados Unidos, a gente até entende. Então a gente vai ver aqui justamente essa lógica de você, não importa o quão bom é, não importa a qualidade para os estúdios, não importa quem é você ou o que você já fez também. O que importa é como a reação imediata do público, porque tudo é muito imediato, vai funcionar. E a partir disso também os estúdios vão direcionar o dinheiro deles. Então são aquelas produções, por exemplo, que até tem a possibilidade de ganhar dinheiro. É uma produção de qualidade que pode atrair muita gente,
mas a gente vai investir nela, a gente vai colocar dinheiro de marketing nela, ou a gente vai apostar naquilo que é mais cômodo, que parece que o dinheiro é mais garantido, que parece que tem o público já pronto. Então, fala muito sobre isso e eu acho muito interessante como essa metalinguagem é trabalhada e, como eu disse, pela primeira vez ou de forma mais clara, talvez, a gente vai ver aqui esses dois mundos que parecem completamente distantes sendo aproximados pela série. E aqui é mais uma vez a série criticando o show business principalmente, né? Hollywood, estúdios, etc. Então gosto muito da terceira temporada de Barry, assim como eu gosto muito da segunda e da primeira. Barry pra mim é sem dúvidas uma das melhores séries do momento. Uma das melhores séries se a gente for considerar como série de comédia, né, pela duração e tal, ela entra como série de comédia. Uma das melhores da história da televisão, provavelmente. Então, por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram a série, se vocês ainda não viram, recomendem esse vídeo para pessoas que já viram Barry também, que gostam de Barry, ou para pessoas que nunca viram, porque é uma série que precisa chegar em mais pessoas. Barry é sensacional. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, no começo do vídeo as minhas redes sociais pessoais. Por hoje é isso aí, corta.